Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, o período de retiro é uma época para a gente fazer um esforço, né? Tentar mudar um pouco de comportamento, fazer uma tentativa de reconectar consigo mesmo, né? Aprender a reconectar consigo mesmo. As pessoas vivem de tal forma que elas sempre fogem de si mesmas. Então, elas passam grande parte da vida delas apenas procurando mecanismos para não ter que enxergar a si mesmo, né? Isso é uma bobagem, né? O único motivo pelo qual alguém nesse mundo ia querer não olhar para si mesmo é só se aquilo que ela estava olhando for algo desagradável, né? Então, se a gente aprendesse a ser de maneira mais saudável, mais correta, se a gente aprendesse a guiar nossa mente cultivar a nossa mente de maneira correta, então a mente seria um fenômeno saudável, seria um fenômeno saudável, seria um fenômeno algo auspicioso, né? Algo assim, algo valioso, né? Algo que traz benefício, algo benéfico, né? E aí não haveria tanta necessidade, né, de distração, né? Se a mente fosse algo benéfico, algo agradável, né? Então a necessidade de distração ia diminuir bastante. Mas é que chega uma época que isso vira um ciclo vicioso, né? A mente está mal feito o serviço na mente. Aí a mente é dolorosa. A mente dolorosa, as pessoas buscam distrações, estímulo sensorial. Mas aí essas distrações sabotam ainda mais o bem-estar da mente. E a mente fica mais dolorosa. E quanto mais dolorosa ela é, mais as pessoas buscam estímulos, né, para aliviar a dor, né? Mas isso em geral só para quando as pessoas entram num momento de crise, né? Que nem uma pessoa que é alcoólatra, que é viciada em drogas, ela vai usando drogas até que ela entra em colapso, né? Só aí que a pessoa bota a mão na consciência e fala: meu Deus, isso que eu estou fazendo, isso não, né? Enquanto tá no embalo, né, pouca gente tem visão suficiente, né, para enxergar que aquilo vai dar errado, né? Só quando chega no fundo do poço que as pessoas conseguem despertar, né, acordar para o que está acontecendo. Então, no budismo também, mas isso é um fenômeno conhecido mesmo no budismo desde sempre, né? O Buda sempre dizia, né, que o que faz as pessoas terem como é que chama? Energia para praticar, né? Buscar o caminho, buscar a libertação, desenvolver a si mesmo, na verdade é o sofrimento, né? As pessoas sofrem. Tendo sofrido, elas se cansam do sofrimento, né? Eventualmente, né? Mas no momento que mais comum acontecer, as pessoas buscam prazeres sensuais, né? Buscam prazeres mundanos, buscam prazeres da vaidade, do status, do orgulho, do ego, e dos sabores, dos sons, e da fama, e do poder, e isso e aquilo, da posse de bens, e tecnologia, e máquinas, e pessoas, e animais, etc. Então a escolha óbvia, né, que as pessoas, né, que não fazem, as pessoas que estão apegadas, né, a um corpo, que entendem, né, isso sou eu, isso é meu, e é assim que eu sou, né? Então elas tendem naturalmente a esse tipo de busca, né? Mas quem tem sabedoria consegue enxergar que essa busca não resulta em nada, né? Só a pessoa só anda em círculos, né? E sempre acaba de mãos vazias, né?
É por isso que é muito comum só pessoas idosas, né? As pessoas com mais de 40, 50 anos, que em geral buscam, né, os ensinamentos do Buda. Porque depois de 50 anos a pessoa já percebeu, né, começa a perceber que o negócio não deu certo. Né? Ela fez tudo certinho, né? Foi para a faculdade, ganhou dinheiro, ganhou emprego, ganhou status, criou família. E aí ela, mas peraí, ainda assim não deu certo. Né? Então não era, talvez não fosse bem esse, né, o caminho correto para coisa. Mas algumas pessoas às vezes já têm essa percepção logo cedo. Né? Algumas pessoas não precisam chegar à idade avançada para perceber que esse negócio não vai chegar a lugar nenhum. Né? Mas é algo que é pessoal de cada um, né? Não tem como você exigir que as pessoas tenham essa visão. Então o Buda jamais foi de impor ensinamentos às demais pessoas, né? Nunca teve uma campanha assim de obrigar as pessoas a seguir o ensinamento dele porque só ele é correto e quem não segue meu ensinamento é uma pessoa ruim, né? Nunca houve essa atitude, né? Então é um ensinamento que é dado de maneira bastante liberal, né? Simplesmente o ensinamento está disponível. Quem quiser tirar proveito dele, fique à vontade. Quem não quiser, tudo bem. Que mesmo na época do Buda, sempre tem quando ele era vivo, né? Sempre teve um relacionamento muito tranquilo, né, com as demais tradições espirituais, né? Nunca foi lá quebrar o templo dos outros, nunca foi lá espalhar fofoca, fazer denúncias sobre quem quer que seja, né? Mas ainda assim, né, quando as pessoas perguntavam para ele dizia a verdade, né? Então, eles falavam, qual é o caminho correto? O caminho correto é esse. Mas aquela pessoa ensina assim, tá errado. E ele explicava por que estava errado. Ele não falava só estava errado porque sim, eu sou o caminho e você não é, então você está errado. Ele dava exatamente, está errado aqui, ó. Dessa forma está errado. Então ele, apesar de ele não fazer campanha e não ser uma pessoa que, né, de ficar tentando sabotar os outros, né, ainda assim, quando as pessoas perguntavam, ele dizia a verdade, porque o trabalho dele é esse, né. Então, algumas coisas, por exemplo, quando perguntavam para ele sobre o sistema de castas, né, não, é mentira. É mentira. Ah, você está ofendendo a minha religião. Sinto muito, mas, né, eu tenho que falar a verdade. Né? Se ninguém perguntasse, ele não falava, mas se alguém perguntar, ele fala a verdade. Não, é mentira, não é a sua linhagem de família que faz você ser uma pessoa nobre ou não. Né? Então, o que faz você ser uma pessoa nobre ou não são as qualidades da sua mente. Então não adianta você ter um nascimento nobre se você é uma pessoa baixa e chula, né? Uma pessoa inferior. Né? Então, quando perguntado, ele dizia a verdade. Né? Apesar de, quer isso seja ofensa ou não à sua religião, sinto muito. Né? A verdade é a verdade. Né? A verdade está acima das religiões. Né? Então, mas jamais né, tentou obrigar ninguém, né, a seguir o ensinamento dele. Né? Ele simplesmente ensinava. Quem quisesse ouvir, ouvia. Né? Então, depende, né, de cada um, né, como é que as pessoas se relacionam com o ensinamento. É algo que depende do insight também, depende do que as pessoas já enxergaram. Né? Às vezes as pessoas não enxergaram o suficiente. Né? Não tem como, né, numa cultura de massa que nem a nossa, né, não tem como você exigir que a pessoa tenha a visão correta. Né? Que não tem nada que fomente visão correta. Tudo aponta para o caminho equivocado. Né? Todos os sinais, todas as placas, todos os conselhos, toda a cultura, tudo, né? Os valores sociais, tudo aponta na direção errada. Mesmo os valores sociais que são ditos bons, né? que se apresentam como bondade, ainda assim eles não têm uma visão correta do que realmente está acontecendo. Né? Talvez tenha até boa intenção, mas não tem sabedoria para entender o que é o que, né? Como é que as coisas funcionam. Então, mesmo quando tenta ajudar, só piora ainda mais. Né? Só criam condições para as coisas ficarem cada vez piores. Né? Então, é uma coisa cega. Né? Então, mas no budismo isso não serve. Né? Isso não serve. Né? Essa história de o que vale é a intenção. Não, o que vale só a intenção não é o suficiente. Não? Porque para a intenção ser pura, a pessoa tem que ter uma mente pura. E se a mente tem uma mente pura, ela tem sabedoria.
Não tem como a pessoa ter uma mente pura e ser ignorante, né? Então, uma pessoa que tem uma mente pura, consequentemente, tem uma mente clara, né? E enxerga com sabedoria. Então, só a intenção não é o suficiente, né? Se a pessoa tem boa intenção, mas não tem visão, né? Significa que a mente dela ainda está obscurecida, né? Ela ainda tem coisas bloqueando, né? A percepção dela, quer seja desejo, quer seja delusão, né? Que no budismo não é só desejo e raiva que são vistos como negativos. Tem o terceiro, né? Que é a delusão, a mente iludida. Então, mesmo que a pessoa, eu não tenho desejo egoístico e eu não tenho raiva de ninguém, eu só tenho bem-querer. Mas ainda assim é somente obcecada por delusão, ilusão, falta de visão correta, falta de clareza mental. E ainda assim você vai agir de maneira errada. E vai criar sofrimento para si mesmo e para os outros. Né? Então, mas na verdade isso é só teoria. Na realidade não tem como você estar livre de desejo e raiva e ainda assim sofrer de ilusão. Porque ambos os três se reforçam. Né? É como se fosse um ciclo. Né? Para um existir, os outros dois têm que estar presentes. Né? Então, se a mente da pessoa tem delusão, com certeza ela também tem raiva e ganância, né? Egoísmo, etc. E todas as coisas, né? Todas as bifurcações, né? Que surgem em decorrência da raiva, ganância, raiva, desejo, aversão, apego e delusão. Né? Isso se bifurca assim infinitamente, se bifurca em ódio, em inveja, em racismo, em preconceito, em ganância, em roubo, em agressão, em traição, em mentiras, em tirar proveito, em enganar os outros, corrupção, todo tipo de manipulação e etc. Violência sexual de todas as formas, tudo isso vem desses três, né? Delusão, aversão e apego. Né? Depende da intensidade, né? E de como os três se combinam, manifesta todo tipo de estado mental baixo, né? Que os seres em geral, não só os seres humanos, né? Que os seres em gerais manifestam. Né? Então, desde a fofoca até a tortura e todo tipo de crueldade que as pessoas são capazes. Né? Desde da mentira, da mentira boba, desde a mentira boba até toda forma de enganação que a gente vê por aí, né? da corrupção, da política e das igrejas e não sei o que lá. Então isso é todo esse espectro, né? Está contido na mesma, surge da mesma raiz, né? E essas raízes, as três são basicamente a mesma, né? Elas são três expressões de um mesmo fenômeno, né? Então não tem como a pessoa falar, eu estou livre, eu não tenho raiva nenhuma, mas eu ainda tenho desejo. Não. Se você tem desejo, você tem raiva. Não tem como você ter desejo e associado a isso não haver aversão. Né? Porque se você deseja algo, significa que você não deseja outro algo. Né? Se você tem desejo por isso, significa que aquilo você não deseja. Né? Então não tem como você desejar algo, só haver desejo e não haver aversão. Né? Não tem como haver aversão e não haver desejo. Né? Se você não quer isso, já é um desejo. Né? Eu quero que isso desapareça. Eu quero que isso pare. É um desejo em si, então já é um desejo. E o reverso também é verdade. É quando você já está embutido no processo. É quando se você deseja algo, em contrapartida a algo que você não deseja. Né? É que nem pequeno e grande. Né? Só algo grande se houver algo pequeno para comparar. Né? Isso não tem como. Se existe um tamanho único, então não é pequeno nem grande, apenas é o que é. É isso aqui. Agora, quando tem um segundo que é maior ou menor, aí começa a surgir pequeno e grande. Né? São coisas que só existem quando há o oposto. Né? Então, e o terceiro é delusão. Né? Delusão a pessoa só consegue desejar algo se ela não tem visão clara do que é. Né? Só se ela tem uma visão parcial, né? Uma visão equivocada que ela consegue desejar ou odiar algo. Né? Então, os três sempre são juntos. Né? Não tem outra opção. Né?
Então, por exemplo, eu não fico impressionado. A pessoa, não, ela é muito bondosa, é muito isso, mas você vê que a pessoa é deludida, eu não boto a mão no fogo por ninguém, não, sabe? Se a pessoa ainda, por mais que ela seja bondosa e fale coisas bonitinhas, e faça obra de caridade, e faça isso, e faça aquilo, e as criancinhas, e os bichinhos, e os passarinhos, mas você vê que a pessoa é deludida, você vê que a pessoa não tem uma visão muito... não tem um contato muito firme com a realidade, sabe? A pessoa não tem um contato muito firme com ela. Você vê que há um vão ali entre ela e a mente dela e a realidade do mundo, né? Essas coisas eu sempre olho, ok, bacana, melhor do que ser uma pessoa ruim, né? Mas ainda assim eu sempre mantenho a distância, porque isso é questão de tempo, né? É questão de tempo até esse castelo de cartas desabar, né? As pessoas, é muito comum, né, as pessoas sacrificarem a visão da realidade para poder sentir compaixão. As pessoas querem sentir compaixão, então, mas elas não conseguem conciliar a realidade do mundo com o bem-querer e a compaixão, né? Então, ok, então joga fora, vamos fingir que não estamos vendo, vamos... Quem é que o pessoal fala, não, vamos só olhar o lado positivo. Não. Você está olhando só o lado positivo, você está mentindo para si mesmo, né? Você está voluntariamente fechando os olhos, né? Então é uma gambiarra isso. Isso não é compaixão associada à sabedoria, é compaixão associada à ignorância, né? Então funciona um pouco, né? Você consegue gerar compaixão, mas você não consegue suster isso a longo prazo, né? E também é aquele negócio, né? Você cobre a cabeça e descobre os pés, né? Então você continua passando frio, né? Aí você cobre os pés e descobre a cabeça. Aí você olha a realidade com clareza, aí a compaixão morre. Então é difícil uma pessoa que consegue conciliar ambos, né? Então as pessoas estão ainda um pouco imaturas, né, espiritualmente, né? Então elas conseguem fazer um, mas não conseguem fazer o outro, né? Mas elas vão aprendendo, né? Vão aprendendo aos poucos. É importante só lembrar, né, que essas coisas todas têm que ser conciliadas, né? Não dá para você sacrificar uma bondade pela outra, né? Elas todas têm que fazer parte de um mesmo sistema, né? Então, a visão da realidade tem que estar conciliada com bem-querer, tem que estar conciliado com como é que chama? Todas as boas qualidades que existem, né? Tudo que é chamado no Dharma chama Kusala Dhamma, né? Kusala Dhamma é uma coisa bem ampla, né? Tem que estar conciliado com todas as inúmeras boas qualidades que fazem parte, né, do que é chamado uma mente saudável, né, de uma mente sábia. Essa é uma mente sábia, não é algo assim que é um padrão que todo mundo tem que ser igual, né? Toda mente sábia é exatamente assim, né? Existem diferentes configurações, né, de uma mente sábia. Então, algumas pessoas são pessoas muito, muito sábias, né? E tem essa e essa característica. Outras já não têm aquela característica. Algumas pessoas são mais eloquentes, outras pessoas não são mais quietas. Outras pessoas têm muita habilidade prática, outras pessoas têm muita habilidade com teóricas, né, com textos ou habilidade em conversar com as pessoas, muito carismáticas, outras não são tão carismáticas, etc. Né? Mas todas elas são pessoas sábias, né? Então, não é o caso, né, que tem que todo mundo ser exatamente igual, né? Mas é o caso que há sim uma quantidade básica de qualidades que compõem, né, uma mente saudável, né? Então algumas delas são inegociáveis, né? Então, por exemplo, visão clara da realidade, né? Ter uma visão, uma mente clara que enxerga a realidade como ela é inegociável. Não tem como você abrir mão disso, né, e querer dizer que você é uma pessoa sábia, né? Não existe isso, né? Então, bem-querer e compaixão são inegociáveis. Não tem como você ser uma pessoa que tem a visão clara da realidade, mas não sente bem-querer pelas pessoas, pelos demais seres nesse mundo. Se você não tem visão clara da realidade, mas não sente bem-querer pelos demais seres, significa que você ainda não entendeu muito bem qual é a situação, né? Se
você entendeu bem qual é a situação, é apenas natural e óbvio que você vai sentir bem-querer pelos demais, né? Que você não vai ser uma pessoa egoísta e cruel e etc, né? Então, tudo isso, todos eles são uma expressão de um mesmo fenômeno, né? Então, não tem como existir um sem o outro, né? Da mesma forma que o sistema das kilesas, né, possui sua codependência, né? Um depende do outro, né? A ignorância depende da raiva, da aversão, e a aversão depende do apego, e o apego depende da ignorância. Ele se fecha no sistema, né? O que compõe uma mente saudável, uma mente sábia, também tem um sistema, né? Então tem certas coisas que não tem como um existir sem o outro, né? Então não você pode fazer como um primeiro passo, né? Você falou que eu não consigo conciliar sabedoria com compaixão, com bem-querer, né? Então eu vou não olhar muito, né, e focar só no lado do bem-querer, né? Mas cedo ou tarde você vai ter que ficar mais maduro, né? E aprender a suster ambos, né? Que nem se for um aprendiz de malabarista, né? Então no começo você joga uma bola só, né? Mas você vai querer se apresentar no circo, então você vai ter que chegar a 5 bolas, né? Senão não dá, né? Não dá, você não está bom o suficiente. Se você quer ser malabarista, então você vai ter que progredir até conseguir suster 5 bolas no ar ao mesmo tempo, né? Então, se você quer realmente ser uma pessoa sábia, você vai ter que progredir até conseguir conciliar essas diversas qualidades, né? Coragem, bem-querer, sabedoria, todas essas coisas vão ter que ser conciliadas de alguma forma, né? Como exatamente você vai conciliar elas fica a seu critério, né? Mas não tem como não ter uma delas. Todas elas são vitais, né? Que na verdade todas elas são parte de um mesmo todo, né? Então, se uma delas está ausente, significa que a coisa não está presente ainda, né? É que nem você fala, eu tenho um copo d'água aqui, mas não tem umidade. Não, então não tem água aí. Não tem água assim, só que ela não é molhada. Não. Acho que você não entendeu ainda o que significa a palavra água, né? Então tem certas coisas que não tem como ser verdade, né? Então isso é muito importante pensar nisso, né? Quem vai buscar práticas espirituais, né? Para você não cair nessas como é que chama isso? Nessas furadas, né? De guru e de mestre não sei o que, né? E fala, é um cara muito legal, mas ele tem esse problema. Não, então, peraí, então ele não é um cara muito legal. Não tem, isso não pode ser. Não pode ser, né? Uma pessoa sábia não faz isso. Uma pessoa verdadeira não faz isso. É por compaixão. Será mesmo? Será mesmo? Que nem aquela história, você vê uma... como é que chama? Você vê uma como é que chama? Pegada. Na pegada na estrada, assim, né? Uma pegada, uma ferradura na estrada, né? Fala, bom, deve ser uma zebra. Não, eu acho que é um cavalo. Mas como você sabe que não é uma zebra? Eu não sei que não é uma zebra, mas eu estou dizendo que é um cavalo. Nós estamos no Brasil. Acredita em mim, é um cavalo. As pessoas, às vezes, elas simplesmente preferem acreditar no que elas gostariam de acreditar, né? E ignoram o óbvio, né? Então elas vêem todo tipo de coisas, os líderes espirituais fazendo isso e aquilo, falam, não, deve ser por compaixão, na verdade é que ele está querendo ensinar algo. Ou não, né? Ou o cara é um pilantra mesmo, é uma pessoa arrogante e vaidosa, uma pessoa mesquinha e horrível, né? Também pode ser essa opção também, né? Não simplesmente jogue fora completamente essa opção, né? Eu digo, não sacrifique, né, o bom senso, né? Quando você vai desenvolver alguma prática espiritual, né? Não jogue fora o bom senso, né? Não jogue fora o bom senso. As pessoas querem ter fé e aí joga fora o bom senso, que é exatamente o que eu falei agora há pouco, né? A mesma situação, a pessoa quer ter compaixão e aí elas jogam fora a capacidade de enxergar a realidade, né? A mesma coisa acontece, as pessoas querem ter fé, aí elas jogam fora o bom senso, elas jogam fora o senso de ridículo, né? Isso não pode ser feito em hipótese alguma, né? E tanto você como a outra pessoa, né? Como a pessoa que é a líder,
a líder do grupo, ou o líder do grupo, né? Essa pessoa também, você tem que julgar a pessoa por esse mesmo parâmetro, né? Não tem como a pessoa ser uma pessoa sábia e bondosa, mas ela é mesquinha e egoísta e apegada a prazeres sensuais e vaidosa. Não, tá errado, não tem como. É que nem você falar, tem água aqui, mas não está molhado. Não, então não tem água. Ou tem água e está molhado, ou não tem água. Não existe ter água e não está molhado, né? Então essas coisas tem que ter um pouco senso de esse bom senso, né? Ter bom senso, né? Porque jamais se esqueça, né, que o Buda sempre disse que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, em hipótese alguma, né? Tolere pessoas ruins, pessoas corruptas, só porque você tem medo de ficar sozinho. Ou você acha pessoas boas, ou você fica sozinho. Não se associe, né? Que nem as pessoas às vezes fazem, o grupo lá é meio esquisito, assim, mas eu vou lá só para praticar meditação. Não vá, fique em casa. Não frequente gente ruim, não frequente gente ruim. Né? Porque ainda mais vocês que são leigos, né? Já não tem muita opção, né? Tem que trabalhar, tem família, que vocês não tem como evitar, né, frequentar essas pessoas mais ou menos, né? Então, como não tem como fazer um trabalho bem feito, né, então pelo menos diminua, né, a quantidade de gente ruim que você frequenta, né? Então, né, que nem o Ajahn Chah, uma vez, quando ele foi morar num mosteiro, ele morava ele estava em peregrinação com mais três ou quatro pessoas, né? Ou 3 ou 4 monges juntos, né? Pelas florestas da Tailândia, né? E aí, como é normal, né? Aí uma pessoa começa a ter desentendimento no grupo, né? Um fala, não, vamos em direção ao Nordeste. Não, vamos em direção ao Oeste. Não, vamos naquela cidade tal, lá vai ser mais legal. Aí começa a ter discussão, vamos para cá, vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos descansar aqui. Não, vamos descansar mais à frente. Mais à frente tem um lugar melhor. Aí começa, aí reclama que tá frio, reclama que tá calor. Aí o Ajahn Chah começou a ficar irritado, né? Ficou irritado. Aí tem uma hora que ele decidiu que ia embora. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar sozinho. Andar em companhias não é muito bom, não. O melhor é ficar sozinho. E aí ele foi embora, se separou do grupo, né, e partiu sozinho. Aí foi andando pelas florestas até achar um mosteiro abandonado, né? Um mosteiro abandonado, assim, vazio, todo quebrado e tal, mas dava para ainda se abrigar, né, se esconder da chuva ali, né? E ficou morando ali naquele mosteiro abandonado sozinho, né? Sem ninguém por perto, né? Aí foi passando o tempo, né? Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí veio, né? Puxa vida, seria legal se tivesse alguém aqui comigo, né? Tô aqui sozinho já faz tanto tempo. Até que seria bacana se tivesse um amigo aqui. Aí ele, mas que diabo? Não foi justamente eu que largou todo mundo e veio morar sozinho aqui nesse mosteiro, que nem parecendo uma assombração aqui, morando nesse negócio abandonado, que nem uma assombração. Que diabo foi? Antigamente eu estava com os amigos. Eu larguei eles e morar aqui que nem um fantasma. Que agora você está dizendo que é um amigo de novo? Não, peraí, mas você não está entendendo. É que eu queria uma boa pessoa. Não é qualquer pessoa, eu queria uma boa pessoa. Aí ele conversando sozinho, né? Com seus próprios pensamentos, né? Peraí, mas boa pessoa? Mas onde nesse mundo você vai achar uma boa pessoa, né? Onde você vai achar uma boa pessoa? Aí pensou, já sei onde eu vou achar uma pessoa. Aqui, bem aqui eu vou achar uma boa pessoa, né? Se você quer encontrar uma boa pessoa, então é aqui que a gente tem que fazer esse trabalho, não ficar buscando lá fora, né? Boa pessoa tem que ser essa pessoa aqui. Enquanto essa pessoa não for boa, nenhuma pessoa no mundo vai ser boa, né? As pessoas, tinha gente que encontrava com o Buda, frente a frente com o Buda, e achava ele ruim, ainda reclamava, acusava ele, xingava ele. Então não adianta você buscar, mesmo você achar a pessoa perfeita, se você tentar, não é bom aqui, você não vai conseguir enxergar nada ali. Você só vai enxergar um mendigo, uma pessoa da religião inimiga sua, né?
e você é Brahman, e você é do hinduísmo, aí você vê o budismo e fala, não, isso aí é inimigo nosso, eles estão ensinando errado, eles não ensinam o caminho de Brahma, etc. Né? Então, mesmo se você não tiver algo bom aqui, você nunca vai conseguir chegar a uma pessoa boa. Nem que uma pessoa perfeita esteja perante você, você ainda não vai enxergar uma boa pessoa. Então, não adianta. Você quer uma boa pessoa, você tem que procurar aqui. Né? Então, antes de mais nada, antes de querer ficar procurando fora, né? Faça um trabalho aqui antes. Né? Porque quando você fizer um bom trabalho aqui, você vai conseguir identificar quais são as boas pessoas do lado de fora. Né? Enquanto aqui não tiver algo bom, do lado de fora você só vai encontrar pessoas ruins. Né? E não só isso, né? Quando você for uma boa pessoa, as outras boas pessoas também vão ficar interessadas em buscar a sua companhia. Né? Então, tanto você fica mais sábio e reconhecer, né, quem é uma boa pessoa e quem não é uma boa pessoa, como você também naturalmente vai atrair boas companhias. Né? Então o trabalho tem que ser feito aqui dentro, né? Não tem outra forma de fazer isso de maneira correta. Né? Então, fica aí. Né?